Minha cunhada tinha me ligado. Ela falou que não era pra eu nunca mais ir atrás dele, que se ela visse, eu tava fodida. Minha mãe disse que eu não ia, e ponto. Aí ela sentou comigo e falou, você tem certeza disso? Você tem certeza de verdade disso? E eu falei, tenho. Absoluta. Antes de terminar, já tinha conversado com ela a respeito. Disse que eu tinha certeza que eu tava em uma enrascada grande que eu não sabia como sair. E ela me apoiou a terminar. Bom, eu terminei e dormi na casa da Ana, minha prima. Chegou segunda, eu acordei 5 horas, 5 e meia pra ir pra escola, normal, tranquilona. E quando eu olho meu celular, tem umas 17 chamadas perdidas dele. E na noite anterior, do domingo, ele me mandou mensagem no número principal falando que eu era uma puta. E que ele ia... Não, e antes de ir embora ele falou que ele ia ver quem eu realmente era daqui a 3 meses, porque eu ia aparecer namorando com o meu amigo, o Roger. E aí ele falou isso, falou um monte. E depois mandou um monte no WhatsApp que eu era uma puta, que eu traí ele, que ele não entendia o porquê que eu traí ele. E eu falei, cara, eu nunca te traí, se toca. E bloqueei o número dele. Dormi na casa da Ana, no outro dia acordei com 17 chamadas perdidas dele, de outro número que ele tinha. Tudo bem, acontece. E um monte de mensagem também. Eu tava sem paciência pra isso, eu fui pra escola. Eu tive um dia da escola, tranquilo. Quando eu cheguei em casa, e eu respondi. Eu respondi coisas assim... meio voada, sabe? Eu não ligava. Não ligava mesmo. Na quarta, eu admito que um erro meu, inclusive, eu tive uma recaída. Porque eu... Lembra que eu comentei que ele era a única pessoa que eu conversava? Eu me senti sozinha. E então eu ia mandar mensagem pra ele. Eu cheguei a mandar. Mas no mesmo momento em que eu mandei, eu recebi no meu WhatsApp uma mensagem. Uma foto que ele postou no Stories há uns dias atrás. Ele e uma menina de mão dada. E no começo da conversa com o meu ex, quando eu tava tendo a recaída, eu tava sendo, assim, tentando fechar assunto, tentando conversar. E quando eu recebi essa foto, me subiu um ódio tão grande. Eu falei, não. Um ano de relacionamento. E eu fui trocada em 3 dias? 3 dias? E ali eu fiquei puta. Ali pra mim ele me perdeu. Porque quem me conhece sabe, que eu odeio gente que faz ciúmes proposital. Ai, porque eu sou muito ciumenta. E quando ele fez isso, eu falei, nem. Viva a sua vida, querido. Beijo, fofo, beijo, lindo. E ele veio e me esculachou na quarta. Além dessa foto, né, que na quarta não, na quarta não, desculpa. A foto eu recebi na sexta. Na quarta, eu fui, tentei voltar, falei que eu gostava dele, que eu amava ele. E ele foi e me esculachou, falou que eu era uma vagabunda, que eu era um lixo, que eu traí ele. Ele começou a falar um monte pra mim. E aí eu falei, opa, vamos ficar assim? Tranquilinho? Beleza. Na sexta, ele que veio atrás de mim. E ele começou a falar que me amava, que me adorava, que não sei o que tem, que não sei o que. Só que eu me senti tão humilhada por quarta-feira. Eu comecei a jogar isso na cara dele. Eu falei assim, meu filho, se toca. Você me ama ou você me odeia? Se decida. Aí ele começou a falar que era porque eu tinha acabado de terminar com ele, que ele tava puto comigo por causa disso, que isso, que aquilo, que aquilo outro. Quando eu recebi a foto. E aí eu falei, pelo menos eu não preciso usar alguém como tapa-buraco, né? E isso. Eu falei 3 dias que ele me trocou, tá, gente? Ele me trocou. Por quê? Ele postou foto na quarta, quando
eu fiquei puta com ele, pelo que o menino me disse. Ele postou foto na quarta. Beleza. Tranquila. Ali, ele me perdeu de vez na sexta-feira. Passei sábado tranquila. Sexta tranquila. Sexta, sábado, domingo. Segunda comecei a escola normalzinha, de boa. E até esse momento, ele mandava mensagem uma vez ou outra. Ele tentava puxar assunto de vez em quando. Mas nada muito incomum. Eu recebi mensagem desse meu amigo uns dias depois que ele mandou a foto, dizendo pra mim tomar cuidado. Que ele tinha instalado algum programa no meu computador e que ele tava tendo acesso ao meu computador inteiro. E aí foi quando eu desloguei de todas as redes que eu tinha no computador. Seja Instagram, seja Discord, seja WhatsApp. Eu desloguei de tudo. Acho que Discord não, inclusive. Mas eu desloguei todo o resto. E porque eu fiquei com medo. Não por eu estar fazendo algo errado, mas porque, pra mim, quando é ponto final, é ponto final. E eu deixei diversas vezes claro que quando eu acabasse de verdade, acabou. Não ia ter outra chance. Acabou. Acabou mesmo. Passou um tempo e eu pedi pro meu irmão restaurar meu computador. Porque eu tive muito medo disso realmente estar rolando. Principalmente pelo fato de que uns dias depois, eu recebi no WhatsApp dele, aquele número reserva, um vídeo gravado o meu Discord, no PC dele, dando em cima de um amigo dele. Mas isso foi tipo em 2022, quando a gente namorou por um mês, depois terminou, e eu quis pra fazer, assim, de pirraça mesmo, por ele ter terminado comigo, ter ficado com um dos amigos dele. Então eu dei em cima de dois amigos dele, se eu não me engano. E eu não fiquei com nenhum. Tanto que um terceiro amigo que eu ia tentar, nem sequer cheguei a dar em cima, porque eu percebi que era muito idiota da minha parte fazer isso. Falei, cara, não, vamos parar com isso, vamos, que isso é retardado. Não sou tão retardada assim. Então eu parei e não fiquei com ele. E aí eu mandei ponto de interrogação, falei, meu filho, 2022, ainda tá nessa? Meu filho quer caçar prova de traição assim? Tá bom, né? Oxi. Então tá. Chegou março. E eu comecei a conversar muito com um garoto. Um web amigo meu que eu fiz em 2020. A gente tava conversando e tal, e surgiu a oportunidade de eu ir pra Campinas. Porque meus pais iam viajar dia 19. E ele é de Campinas. E surgiu a oportunidade de eu ir pra Campinas e conhecer ele. Eu fui. E a gente ficou nesse dia. Mas eu tirei uma foto, nossa. E no dia seguinte era o aniversário dele. Então no dia seguinte eu postei essa foto. E quando eu postei essa foto, ele surtou. Antes dele ter surtado, de acontecer isso, ele foi na minha escola, na saída da minha escola, dizendo que ia conversar comigo. E me esperou lá, porque ele queria conversar comigo. Eu pedi pro meu pai me buscar, obviamente, porque eu fiquei com medo do que ele tinha pra conversar tão importante que ele tinha que esperar eu sair da escola. Que era um momento onde eu não tinha ninguém ao meu lado, porque vamos lembrar que nem amigos eu tinha nessa época. Vamos lembrar, né? Era uma escola totalmente nova, não era nem Maria, era Feliciana. Totalmente nova, ambiente novo, pessoas novas, professores novos, tudo novo, um horário novo, então não tinha ninguém pra me pedir socorro. Muito bem, vamos lá. Eu também. Acontece que ele foi nessa escola, mas enfim, eu pedi pro meu pai me buscar e deu tudo certo no final. Eu fui, saí com esse menino, postei foto com ele no domingo, saí com ele no sábado, postei foto com ele no domingo. Segunda, meus pais arrumaram as coisas pra viajar. E terça, meus pais foram viajar pra Pernambuco. E eu fiquei sozinha em Jundiaí. Tecnicamente, esse meu ex-namorado viria pra casa ficar uma semana junto comigo. Pra mim não me sentir sozinha. Então ele tinha ciência de que os meus pais iam sair por fora por um mês. Por um mês não, por uma semana. E o meu irmão também. E eu ia ficar completamente sozinha. Ele tinha total ciência disso. Ele também tinha ciência de que eu tinha medo de pessoas invadindo minha casa de madrugada. Porque eu morri de medo disso quando eu ia pra casa dele.
e que eu entrava em total pânico quando eu escutava algum barulho. Tudo bem. Terça-feira, eu cheguei da escola, eu trabalhei com a minha tia, porque eu comecei a trabalhar na segunda, e depois do trabalho na terça, eu saí do trabalho umas 5 horas, das 2 às 5, isso, umas 5 horas, eu comecei a jogar com um garoto que eu era amiga do Barão, o Danilo, e a gente jogou LOL até umas meia-noite, quando eu fui pro quarto da minha mãe, que é o quarto daqui do lado, dormi. Eu dormi e eu acordei 2h30 da manhã com alguém me chamando no portão. E num primeiro momento eu só escutei as batidas no portão, um pá, 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 muito forte. E eu acordei e falei, nossa, tive um sonho ruim. Acordei com barulho. E logo em seguida eu escutei o Emily. E então meu corpo inteirinho gelou. Inteirinho gelou. Inteirinho. E eu escutei as batidas no portão de novo e eu comecei a me tremer. E meu coração tava a milhão e eu me tremia e eu não lembrava, e eu me desespero, eu mandei mensagem pra minha mãe, só que minha mãe não tava nem no estado, ela ia fazer o quê? Mesmo se ela tivesse acordada, eu só ia desesperar ela. Nesse ponto, eu entrei em completo choque, eu comecei a chorar e entrar em desespero, eu não sabia quem era que tava no meu portão me chamando, batendo no meu portão tão desesperadamente da forma que tava batendo, eu não sabia, eu comecei a me tremer. Subiu um medo gigantesco. E eu pensando justo na minha vez de ficar sozinha em casa. É a primeira vez que eu fico sozinha em casa. Isso me acontece. Não. Acontece que, graças a Deus, eu usei a cabeça um pouco. E lembrei que a minha prima, ela trabalha até as 2 com a tia dela. Então, possivelmente, ela tava acordada. Então, eu liguei imediatamente pra Ana. Falei, Ana, caralho, tem alguém no meu portão, batendo no meu portão. E eu tô morrendo de medo. Aí ela, que? Sério? Eu falei, sério, por favor, não sei o que eu faço. Aí ela disse, calma, eu vou ir ver. Eu vou lá acordar meu avô pra ele ir aí ver. Eu falei, tá, claro, vai. E ela foi e acordou o meu tio. E meu tio desceu, tá lá embaixo. E aí ela, em ligação, disse pra mim, Emily, é o fulano. E aí eu falei, é o quê? E ela, é o fulano. Nisso, ela começou a me ligar, porque eu desliguei a ligação e comecei a me tremer de medo no chão, não conseguia andar. Ela, ela mandou eu pegar minhas coisas e subir, tudo da escola, pegar minhas coisas e subir. Eu peguei tudo que eu precisava para ir estudar no outro dia e subi. E na hora que eu abri o portão, ele tava lá, sentado no chão, chorando, junto com meu tio. E eu sem entender nada do que tava acontecendo, comecei a andar tremendo, quase que eu não andava de tanto medo que eu senti. Eu tava com muito medo, eu tava tendo uma crise de pânico gigantesca. Chegou lá no quarto e eu só consegui lembrar do Matheus, o meu web amigo que é de Santo André. Eu comecei a ligar pra ele desesperada, falar, eu vou morrer. Eu jurava que eu ia morrer. E eu comecei a entrar em desespero, ligar pra ele. Eu comecei a ligar pra todo mundo pra conversar com a minha mãe, porque eu tinha que conversar com a minha mãe. E ninguém entendeu. Depois de um tempo, quando eu consegui me acalmar, a Ana conseguiu me acalmar, o meu amigo conseguiu me acalmar, meu tio subiu lá em cima, disse que era pra mim dormir lá essa noite, que não era pra mim descer, que era pra mim ficar lá essa semana e que não era pra mim avisar minha mãe, porque ela tava em outro estado e ela ia ficar muito preocupada em acabar com a viagem dela. E eu decidi que não ia avisar. Naquela noite, eu recebi outras 37 ligações perdidas dele. E eu não entendi o porquê ele tava fazendo isso. Não entendia. No dia seguinte, eu descobri que ele ficou das 3 horas da manhã até umas 4 horas lá me esperando na frente de casa. A câmera da padaria que fica do lado de casa pegou tudo. Ele sentado esperando, ele batendo no portão, ele chegando de bike, tudo. E o meu tio expulsou ele de lá. Quando ele viu que ele ainda tava me esperando. Eu não fui pra escola aquele dia. E nos outros eu ia e o meu tio ficava esperto, olhando no ponto comigo e
e esperando a ligação minha pra ele me buscar. No dia seguinte, eu disse que eu não ia contar pra minha mãe. Mas os meus vizinhos são bem fofoqueiros. E todos eles, sem exceção nenhuma, ligaram pra minha mãe. Principalmente quando souberam quem era que tava fazendo aquele barulheiro todo. Todo mundo avisou minha mãe. E minha mãe ficou muito brava de eu não ter avisado ela. E disse que quando acontecesse algo assim, ela tinha que ser a primeira a saber. Mesmo que ela estivesse do outro lado do mundo. E eu entendi e falei, desculpa. Desculpa. Eu dormi na casa da minha tia a semana inteira, depois disso. E eu fiquei com medo de sair da escola e encontrar com ele. Eu tava com medo e meu irmão mandou mensagem pra mim, dizendo que era pra mim ficar tranquila, que ele conversou com o fulano. E o fulano disse que não quer me ver mais nunca mais na frente dele. E eu falei, tá. Na sexta-feira de noite, minha mãe me ligou. Disse que precisava falar um assunto sério comigo. Que ela tinha recebido umas coisas do fulano e que não era legal. E eu entrei em estado de choque. Eu falei, o que esse bosta fez? O que ele fez? E eu fiquei com muito medo. E quando ela mandou, eram fotos minhas. E eram fotos nudes. E ela disse que ele com aquilo podia me fuder. E eu falei, como é que ele tem isso? Eu apaguei do celular dele, como é que ele tem isso? E ela disse que ele tava tendo acesso ao meu e-mail. E isso significava que ele tava tendo acesso ao meu Instagram. Que ele tava tendo acesso ao meu Discord. Que ele tava tendo acesso ao meu Gmail. Que ele tava tendo acesso ao meu Google Fotos. E tudo que envolvia e-mail passava por ele. Tudo. E isso foi um choque, porque eu não recebi foto só da minha mãe, como o print do meu amigo de Campinas, né? E quando ela voltou da viagem, né? Nem tudo são coisas ruins, tá? Porque nessa viagem, na sábado, eu fiz uma Girls Night, foi o único dia que eu dormi em casa mesmo. Que aí veio a minha prima e minha melhor amiga, Giovana. E a gente ficou, curtindo, cantando karaokê, comemos cupcake, pedimos pizza. Foi muito incrível esse dia, inclusive. Mas, enfim, acontece que nem tudo são flores. E quando minha mãe voltou, ela me contou que ele disse pra ela que ele foi lá em casa porque ele tinha certeza que eu tava com um homem. E que era, inclusive, o garoto que eu postei foto no Instagram. E ele tinha certeza de que ia mexer com o homem e queria perguntar o porquê que eu traí ele. E aí falou assim que eu não precisava se preocupar porque ele nunca encostaria em mim. Só que minha mãe disse, até parece que você se controlar quando eu visse ela com outro homem, se ela realmente tivesse, né? Eu não tava com outro homem, eu nunca nem... Nesse momento, assim, eu fiquei com o garoto de Campinas, eu fiquei. Mas foi tipo, uns beijos, já era. Eu não entendo que loucura foi essa. Porque depois de um tempo eu descobri que, na verdade, ele não acreditava que era o garoto de Campinas. Porque até então a gente pensava que era o garoto de Campinas. Não, ele acreditava que eu tava dando pro melhor amigo dele, ou pro um dos melhores amigos dele da época. Sendo que esse menino, tá, ele realmente deu em cima de mim depois do término, mas eu nunca nem fiquei com ele. Qual foi? Qual foi da parada, tio? Tá louco? Enfim. Um ano bem conturbado, né, meus amores? Começa o ano assim, desse jeito maravilhoso. Por que eu disse que a minha melhor amiga veio, mas um pouco antes eu disse que eu tinha melhores amigas? Acontece que as duas brigaram e uma delas decidiu se afastar de mim e voltar pro grupinho anterior. Eu cortei isso, meio que eu pulei isso, porque como eu tava falando do meu antigo relacionamento, não fazia sentido eu meio que entrar nisso, né? Vamos só concluir o raciocínio disso. Bem, depois disso eu não soube de mais nada dele. Eu soube depois de uns meses que ele começou a namorar uma garota. E se Deus quiser, eles estão juntos até hoje. Porque depois disso, ele não entrou em contato comigo nenhuma vez. Pra não mentir, um tempo depois, ele mandou feliz aniversário pra mim. E depois perguntou pra mim se eu queria as coisas que estavam na casa dele. E eu disse que não.
Foi todo o contato que tava lá. Ele entrou em contato comigo pra eu pegar um monitor que dele tava aqui em cima, mas o meu irmão comprou dele, então... Vamos agora falar de coisas felizinhas que aconteceram no meu ano. Eba! Bom, eu fiz muitos amigos e eles são incríveis. São, nossa, incríveis, de verdade. A Giovana, como sempre, me apoiou em tudo que eu fosse fazer. Eu tenho amizade com o Roger, que inclusive, ele disse que eu ia ficar com o Roger. Não, eu nunca fiquei com o Roger. Eu decidi dar uma chance pro Roger uns tempos atrás, porque eu decidi que talvez isso fosse funcionar, já que ele dava em cima de mim desde o momento em que, vulgo, eu parei de ver o Felipe de vez. Vamos lá, uns 2, 3 meses depois do término, e o Roger começou a dar em cima de mim. E eu cortava, óbvio, porque eu não queria nada com ele, nada pra agora. E aí ele me chamou pra sair, eu saí com ele e eu vi que não, realmente não queria nada com ele. E aí eu cortei de vez essas coisas. Enfim, Roger, Richarlison, a Giovana, né? O Richarlison é o meu melhor amigo viado. A Emily, a Jamile, a Jana, a Isa, a Yas. Inclusive, a Yas é aquela menina de 2021 que eu reencontrei ela esse ano do nada no Feliciano. A Yas, deixa eu ver se eu tô esquecendo alguém. A Jamile, a Emily, a Yas, a Isa, o Roger, Richarlison, eu, a Lara, a Jana e o Iago. São todas as pessoas da minha sala. Aí além da tia Caroline e da tia Camille, que quase nunca vem, mas eu considero elas demais. Bom, eu fiz amizade com todo esse pessoal e o meu ano tá sendo simplesmente muito bom em relação à amizade. Eu terminei e eu me senti muito mal no começo. Mas desde que as coisas que ele começou a fazer comigo me fizeram superar. Porque eu comecei a ver o meu antigo relacionamento com outros olhos. Eu comecei a ver relacionamentos em si de um jeito diferente de que eu lhe via. Eu decidi que eu não ia me envolver com ninguém até ficar curada completamente. E parar de vez de pensar a respeito disso. Eu criei um problema muito grande de se expressar, ao ponto de eu não conseguir me desabafar nem mesmo com a Giovana, que é a minha melhor amiga. E eu tive medo de sair de casa e encontrar com ele diversas vezes. Primeira vez que eu saí depois, eu encontrei com ele, então foi um choque muito grande. Eu tive uma crise de pânico quando eu cheguei em casa, pelo simples fato de eu ter encontrado com ele. E do menino que eu ter saído era amigo dele. Então, eu tive uma crise de pânico com isso. E eu fiquei realmente com muito medo. Deixa eu me ver o que mais eu fiz este ano. Foi meu aniversário da minha sobrinha, inclusive, muitas fofocas, mas vamos deixar baixo. Eu fiz aniversário esse ano e foi todos os meus amigos. Meu Deus, foi o melhor aniversário. Todos. Eu fiz o bolo de novo esse ano, inclusive. Foi um bolo de Red Velvet com o primeiro recheio de brigadeiro. Padrão, delícia. E depois veio outra camada de Red Velvet e chantilly com cereja. Magnífico! Magnífico, aquela coisa incrível. Ficou um bolo perfeito. E meu aniversário foi todo tema prata. Ficou tão lindo. Cara, tava tudo tão perfeito. Todos os meus amigos foram. A maioria deles, né? Eu digo. E eu tô pagando a chácara pro final do ano. Finalmente 18. Eu vou fazer Enem esse ano, junto com o Provão Paulista. E eu espero passar em alguma faculdade decente. Eu voltei a falar com o João. É um meu primeiro namoradinho. A gente ficou e ele foi no meu aniversário, inclusive. Mas nada sério. Acho que a gente não vai voltar. Eu ainda não tenho o meu gato. Não tenho. E eu não sei se eu tô esquecendo de alguma coisa. Eu retomei alguns hobbies meus antigos e na expectativa de tentar me encontrar. Reencontrei estilos que eu tinha perdido. E tá tudo bem. Sabe? Eu tô fazendo curso agora. Eu tô ajudando minha mãe no trabalho dela. Eu tô estudando de manhã. Eu jogo jogos que eu gosto. Eu assisto séries que eu gosto. Eu leio o que eu gosto. Eu me visto como eu gosto. Eu falo do que eu gosto. Sem
sem precisar justificar nada pra ninguém, sabe? É bom. É realmente bom. Eu não sinto saudade do que eu nunca tive. Então, hoje em dia eu vejo que não era um relacionamento recíproco de verdade. Talvez ele tenha dado o máximo dele. É o que eu espero. Mas, que sinceramente, eu acho que não. Talvez ele tenha feito sim. Mas eu era exigente demais. Mas eu sei como encontrar alguém que vai amar o jeito que eu amo e que vai me amar do jeito que eu amo. Sem eu precisar cobrar. E eu sei que isso vai acontecer em breve. E talvez não esse ano, talvez não ano que vem. Mas a vida é assim, a vida é incerta. E muitas vezes ela é uma montanha russa. A maioria das vezes ela é. E fica nesse sobe e desce incessante. Se você parar, é porque você morreu. Porque até nos batimentos cardíacos tem o sobe e desce. Eu espero de verdade que a minha vida não piore. E eu não espero. Eu espero não encontrar ninguém parecido com o meu ex. Nunca mais. Foi uma experiência muito traumática na minha vida. E que eu demorei tempo para caramba pra voltar a acreditar em homem, tá? Não vou mentir, não. Demorei muito tempo pra voltar a confiar em homem. E foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, assistido até aqui. Sei lá. Eu decidi que eu precisava falar. Porque fazia tempo que eu não voltava pra cá. E eu reassistindo o meu último vídeo, eu soube que as minhas opiniões mudaram muito. De muita coisa. E tá tudo bem pra mim voltar a falar disso. Tanto que esse assunto não me abala tanto quanto me abalaria um tempo atrás. Há uns meses atrás. Eu consigo finalmente me ver bem. Não preciso de ninguém pra ser feliz. E eu tenho essa total convicção hoje. Eu tenho pessoas que se importam comigo. Eu tenho pais incríveis. Eu tenho amigos incríveis. Eu tenho muita coisa boa. Eu tenho uma vida excelente. Eu não preciso começar a trabalhar agora. Eu comecei a fazer curso. E, tipo, eu tô com 18 anos na cara. Quem aqui com 18 anos faz curso? Pouquíssima gente, gente. E eu tenho essa oportunidade. Eu tô tendo. Eu tô no último ano da escola e eu tô morrendo de medo do ano que vem. Muito medo de verdade. Não paguei a formatura e eu tô com muito medo do vestibular. Mas é um erro, assim, um medo comum de todo adolescente. Eu espero que fique tudo bem. E se não ficar, eu dou um jeito de que fique. Eu comecei há um tempo, tá? Parei de tomar anticoncepcional também e eu coloquei o DIU. Eu já tô com o DIU já tem mais de 6 meses. E a dor finalmente parou. Minha menstruação diminuiu. E eu quase não tenho cólica, graças a Deus. E eu comecei um novo método pra minha saúde mental, que é, por base de toda tristeza, eu tenho que ver algo positivo. E então eu tô nessa de ver sempre o lado positivo das coisas. Apesar das vezes eu não conseguir. Mas nem tudo é mil maravilhas, né, gente? E também tem um problema que eu tô tentando enfrentar, que é o fato de eu ocupar minha mente 100% do meu tempo com a internet pra mim não pensar em nada. Então eu não sei se eu realmente tô melhorando ou se eu só tô evitando pensar a respeito. A minha cabeça não para nunca, então eu mantenho ela ocupada pra ela calar, às vezes. E isso tá funcionando até então. Eu agradeço pra quem tenha assistido até aqui. Agradeço pra quem tenha
se importado o suficiente para ter vindo perguntar para mim o que aconteceu em relação ao término. Agradeço do fundo do meu coração para quem tenha se importado o suficiente quando eu sumi aqui ou em qualquer outra rede social. Para quem tenha se importado em mandar mensagem pra ver se eu tava bem. Eu agradeço. Vocês são incríveis. Tchau, tchau.